aí, Tchê, como é que tu tá? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Gilvan e eu vou dar andamento às nossas aulas e vou falar sobre variáveis e suas regras. Bem, as variáveis nada mais são do que um espaço em memória em que associamos um nome a ela. Essas variáveis podem armazenar valores de um tipo de dados específicos. O que eu quero dizer com tipo de dados específicos? A gente vai aprender nos próximos vídeos, que são variáveis que armazenam textos, variáveis que armazenam números, e etc. Dividimos então aqui em variáveis e constantes. Bom, a variável em si a gente consegue modificar o seu valor durante a execução do programa, a qualquer momento. Já a constante, ela é uma variável final. Ela recebe o valor na sua inicialização e não pode mais ser alterado. Para explicar isso que eu quero dizer aqui, nada melhor do que a gente colocar a mão na massa, né? Vamos vir aqui. Na aula 6 aqui, então, eu vou criar uma nova classe, variáveis do Java. Public class. Variáveis, vou criar também o meu método main, public static void main string arts. E aqui, então, eu vou criar minha primeira variável, vai ser um tipo string. As variáveis string são para armazenamentos de textos. Eu vou chamar ela de nome. E eu vou estar colocando aqui o meu nome, Gilvan. Eu vou imprimir aqui. E eu vou escrever, então, aqui. Bem-vindo. E mais a minha variável. Não se preocupe muito agora sobre a string. Nos próximos vídeos eu vou estar explicando mais aprofundadamente o que é uma string. Basicamente agora ela é uma variável que armazena valores em texto. E aqui eu estou, então, nesse meu código simples, eu estou executando aqui, criando a variável nome e mostrando na tela, uma saída aqui, bem-vindo, e o meu nome, no caso, né? Aqui você pode colocar o seu, enfim. Eu vou abrir um terminal, então, vou até a minha pastinha, aqui eu já estou nela, aula 6, e eu vou executar esse código aqui. Bom, a gente pode ver, então, que está exibindo aqui, bem-vindo, Gilvan. Como eu comentei, a variável eu posso alterar o valor dela. Então aqui observem que eu não preciso colocar novamente o tipo aqui na frente. Eu não estou colocando que o nome, a variável nome é do tipo string, porque ela já foi declarada aqui. Uma vez declarada a variável, eu não preciso mais declarar de qual tipo ela é. E aqui o meu nome, então, vai receber o valor fulano. Eu vou até copiar esse cara aqui, para ser mais rápido. Vou colar aqui. E vamos executar. Bom, bem-vindo Gilvan, bem-vindo fulano. A gente pode ver aqui, então, que essa variável nome, ela obteve um novo valor do tipo fulano. A constante, então. A constante, normalmente a gente cria ela a nível de classe. Final. Bem-vindo. Bem, aqui então eu criei uma variável final, que é considerada uma constante,
pois elas só podem ser inicializadas uma única vez. E ela vai ser do tipo string, que também recebe texto. O nome é bem-vindo. E vai receber, então, aqui, bem-vindo. Que é exatamente o que eu coloquei aqui. Minha ideia, então, é a gente substituir esse texto bem-vindo por essa nossa constante que está aqui em cima. Opa, excluí mais do que devia aqui. Show. Vamos executar, então, aqui esse código alterado que a gente alterou. Perfeito. Temos o mesmo resultado, porém agora usando uma constante. Como eu comentei, a gente não pode alterar o valor de uma constante. Vamos tentar fazer isso aqui, então. Bem-vindo. Vamos dizer que agora ele receba seja bem-vindo. E vamos executar o nosso programa aqui de novo. Bom, percebemos aqui então que ele retornou um erro, dizendo que não é possível associar um valor com uma variável final, no caso a variável bem-vindo. Então vai dar erro, eu não vou conseguir executar o meu código. Bem, essas são variáveis e constantes então. Falando sobre a declaração de variáveis aqui no Java, até o Java 10, por ser uma linguagem fortemente tipada, o Java exigia que nós declarássemos uma variável informando o tipo dela antes de nomeá-la. Como aqui, char1, double, valor1, string e o nome dela, texto1. Não se apeguem aos tipos nesse momento, porque nós vamos ter aulas que vão explicar mais detalhadamente sobre eles. Aqui o que eu quero enfatizar mesmo é a forma de declaração aqui. A partir do Java 10, então, foi introduzida a opção de declarar utilizando o var. Ah, mas o Java não é mais fortemente tipado. Não, não é isso. A questão é que agora, ao declarar var1, por exemplo, eu estou atribuindo a ele 0.3. E automaticamente o Java sabe que isso aqui é um tipo double. Tem algumas regras, então, na hora de declararmos variáveis. São as restrições de nomenclatura. Bem, são inválidos, então, não as strings, no caso, qualquer variável que a gente for criar começando com números. A gente não pode criar variáveis começando com número, não podemos criar variáveis com espaço ou com caracteres especiais. Por exemplo, aqui um arroba. Alguns caracteres aqui o Java interpreta como sendo caracteres especiais, que é eles o arroba, o acento, o circunflexo, acento agudo, tio, o C cedilha, essas coisas ele considera como caracteres especiais. Isso aqui também não pode. O que é permitido, então? Números no meio ou no final da variável, do nome. Letras maiúsculas e minúsculas é possível também. E o underline. A gente pode ter um underline também no início aqui da variável ou no meio, conforme achar interessante. Como no exemplo anterior, eu criei a constante aqui, bem-vindo com underline. Inclusive, eu criei em letra maiúscula, porque temos uma boa prática em que criar constantes a gente usa letras maiúsculas nesse estilo snake case. O que é o snake case? Ele tem o underline para separar as palavras, certo? Aqui então eu vou tentar declarar uma variável. Deixa eu apagar aqui já que a gente não funciona, né? Como no exemplo que eu tenho aqui, um nome.
Vamos lá, vou tentar criar uma variável começando com 1. Bom, pode ver que um dos motivos que eu gosto do brackets é que ele já indica que tem algumas coisas diferentes aqui. Ó. Se eu tentar executar esse código aqui, a gente vai ver ó, que ele está dando errado, está dando erro, certo? A gente não consegue criar uma variável desse estilo. Deixa eu limpar aqui. E qualquer um desses que a gente testar aqui, vamos ter o mesmo problema. Valores válidos, então. Isso aqui temos um valor válido. Deixa eu executar aqui de novo. Deixa eu abrir meu terminal. Vamos executar de novo. Pode ver que não deu erro. Certo? Bem. Palavras e literais reservados. O Java tem uma coleção, digamos assim, de palavras e literais que a gente não pode usar como nome de variável. Vou pegar, por exemplo, aqui o char. O char é um tipo de dados que a gente vai ver mais à frente. Eu vou tentar criar uma variável do tipo string com o nome de char. Vamos tentar executar aqui o código. Ó, pode ver que ele deu um erro aqui. Então, eu não consigo criar variáveis com essas palavras que são reservadas pelo Java. As variáveis, elas possuem um ciclo de vida. O que é isso? Quando a gente declara uma variável a nível de classe, ela pode ser acessada por toda a classe durante a execução do software. Quando tiver uma variável que está definida dentro de um método, ela vai ser executada somente nesse método. E também tem as variáveis que são colocadas somente em blocos. Por exemplo, dentro de um laço de repetição for, dentro de uma condição, dentro de um if. Eu vou explicar isso para vocês de uma forma breve aqui no nosso código. Vamos lá. Eu vou até apagar isso aqui, já que não funciona mesmo. E para exemplificar, então, a questão das variáveis do ciclo de vida, eu vou tentar criar aqui um bloco. Como a gente não viu ainda sobre condicional e laço de repetição, só vou dar um system.out println aqui e nome 1 dessa variável para a gente estar mostrando essa variável aqui. Bom, ele está exibindo. Vamos supor então que eu vou colocar esse meu código aqui dentro de um outro bloco. Aqui no Java a gente consegue criar blocos apenas criando chaves, abrindo e fechando chaves. Então isso aqui é um novo bloco de código que está dentro da função main, certo? Então, essa variável nome que eu criei aqui em cima, eu vou poder tranquilamente fazer a alteração dela e renomeá-la e imprimi-la aqui dentro desse bloco. Vamos executar aqui novamente. Você pode ver que está imprimindo a parte aqui em cima. Aqui dentro a gente está alterando o valor da variável e imprimindo. Na sequência eu criei aqui uma outra variável. E também é imprimir, como a gente pode ver aqui. Vamos tentar então fazer essa impressão fora desse bloco. Pode ver que a gente tem um erro aqui em que ele diz que não é possível encontrar a variável nome. Isso
Como eu comentei, porque ela foi declarada dentro deste bloco aqui. Dessa forma, eu não consigo acessá-la fora. Se eu tivesse declarado essa string nome1 fora, por exemplo, dessa forma, e eu executar, agora vai funcionar. Observem que eu só declarei a variável ao nível de método, tirei ela aqui dentro do bloco. Aqui eu atribuí um valor para ela, dentro do bloco que eu estou atribuindo o valor, e fora do bloco exibindo. Certo, pessoal? Isso que é o ciclo de vida das variáveis. Para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre comentários. Muito, muito importante e essencial no Java no dia a dia. Tem vários tipos, são 3 eles. Comentários lineares, comentários para múltiplas linhas e documentação. Vamos ver então o comentário linear. Como é que funciona o comentário linear? Suponhamos que eu quero comentar essa linha aqui. //. Agora eu vou querer executar novamente. Observem que ele não está mais dizendo bem-vindo Gilvan, bem-vindo fulano como antes. Ele continua com o valor atribuído aqui em cima, Gilvan. Eu posso comentar várias linhas ao mesmo tempo. Eu vou comentar agora todo esse bloco aqui. /* no início aqui do bloco. E ao final aqui do bloco, eu vou utilizar asterisco barra. Observem, então, que eu tenho comentado todo esse bloco. E agora, quando eu for executar, ele vai falhar, né? Porque ele está me dizendo que a variável nome1 não foi inicializada. Eu comentei. Para iniciá-la, então, eu só vou atribuir um valor vazio a ela. Beleza, então aqui eu imprimi bem-vindo Gilvan e uma linha em branca porque a nossa variável nome1 é uma variável vazia. E também eu tenho comentários que são utilizados para documentação. O que é isso? Eu posso documentar minha classe, por exemplo, fazendo o seguinte, /**. E cada linha, após isso, a gente vai utilizar um novo asterisco. Aqui eu vou estar usando 3 linhas para exemplificar. Ao final eu coloco um outro asterisco e barra. Aqui eu posso então descrever o que a classe faz. Classe para explicação de variáveis e suas regras. Além de descrever aqui, eu posso também definir algumas palavras específicas que vão desde o autor ao informações de parâmetros em caso de métodos e o que ela retorna, por exemplo. Aqui no caso eu vou colocar quem é o autor. E aqui eu vou colocar Gilvan. E também, além do autor, eu vou colocar aqui a versão dessa classe. Também podemos colocar a documentação em cima do método. Mesmo caso, asterisco, barra, asterisco, asterisco, um asterisco para cada linha e ao final, asterisco barra. Método main para execução. Tá, mas para que serve o JavaDoc então? O Java tem uma ferramenta, deixa eu abrir aqui o meu terminal. O Java tem uma ferramenta então para gerar a documentação do que a gente tem na classe. Ela é simplesmente JavaDoc e o nome da nossa classe.
Observem aqui que no brackets aqui ele já criou uma série de documentos. Dentre eles, esse variáveis HTML. Um arquivo com extensão HTML a gente vai poder abrir no navegador. Mas para fazer isso, eu vou lá na pasta do meu arquivo e observem aqui então que eu tenho variáveis HTML, com 2 cliques eu vou estar abrindo no navegador. Como podem ver, aqui tem a explicação do que é a classe que nós colocamos lá. E a mesma coisa aqui do método. Método main para execução. Bem, pessoal, é isso sobre variáveis e regras. Eu espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem deixar nos comentários aí que a gente vai respondendo conforme a gente vai tendo tempo. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.